Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de delimitação de bacia com QGIS. Nessa aula nós vamos fazer a delimitação do rio principal, né? Identificar aqui o rio principal. Meu objetivo é chegar no perfil do rio principal. Antes até de começar essa parte, queria até dizer que a gente poderia ter utilizado, né, o MDE, um modelo digital, lá do Onodem também. Não teria diferença nenhuma, em vez de ter botado esse aqui, botar ele. A única diferença é que como ele é um MDE muito grande, né, ia demorar tempo de processamento muito maior para gerar esses dois arquivos aqui, né? Direção de drenagem e os talvegs, certo? Então, por isso que eu não utilizei ele. Mas o processo é o mesmo. Idêntico, idêntico, idêntico ao que a gente fez, né, para essa bacia, para qualquer bacia, na verdade, né? Utilizando esse MDE aqui, né, que veio do Topodato. Então, inicialmente, eu quero pegar os talvegs, né, somente dessa região. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar os talvegs. Vocês estão vendo aqui os talvegs, ó. Vou até botar eles aqui de outra cor, só para a gente visualizar melhor. Então, direito, né? Talvegs, deixa eu trazer para cá, ó. Vou botar eles com, em vez de banda simples, essa multicolorida, não. Quando esse falso cor mesmo, não tem nada não. É só para a gente visualizar, porque a gente quase não está visualizando, não. Então, quando eu ligo e desligo ele, né? Tá aparecendo todos os talvegs que eu tenho nessa região, né? Que eu tinha o meu modelo digital de elevação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar a raster aqui de talvez só em relação ao que está dentro da minha bacia. Então, a função é aqui, ó, raster. Eu vou extrair e eu vou recortar pela camada de máscara. Tendo exatamente a minha bacia, né, o vetor que eu criei, a minha camada de máscara. Então, ó, pego aqui como camada de entrada dos talvegs, camada de máscara. Sempre tem que ser um vetor, ele até nem apareceu as outras. É a bacia aqui do Aracuiaba. Eu não preciso mexer, né, no sistema de coordenadas, ele sempre vai criar, né, nesse primeiro sistema de coordenadas aqui. Não preciso mexer em nada mais. E eu vou criar bem aqui o vetor. Na verdade, eu nem preciso salvar, porque ele vai gerar um raster e depois eu vou ter que transformar esse raster num vetor. Então eu vou deixar ele fazer só o recortado mesmo. Eu vou gerar aqui. Se vocês prestarem atenção, vou até tirar aqui o talvegs, né? E deixar só recortado, máscara, né? Ó, vocês estão vendo que ele aparece só os rios que estão dentro da minha bacia. Não tá dando pra ver aqui em cima, mas ele também estão aparecendo, certo? É porque ele não tá com as cores. Deixa eu até botar de novo ali o azul. Assim eles voltam. Na verdade, eles não entraram no azul aqui, né? Deixa eu botar aqui então. Ele não tá aparecendo todos, né? Na verdade, eu nem queria gradiente de cores. Do jeito que tá lá, né? Porque na verdade eu nem fiz ligar, né? Tá aqui. Então pronto, tá aqui. Agora sim, está aparecendo só os que estão dentro da minha área. E eu vou mais uma vez usar essa função aqui, ó. A r.toVect. Para transformar, né? Esses arquivos que é uma imagem, querendo ou não, isso aqui ainda é uma imagem. Ele não é um vetor. Vou usar o r.toVect nesse recortado máscara que ele gerou. Ele é até um arquivo, mais uma vez, ó, temporário. E agora a feature não é mais uma área, são linhas. E aí eu vou mudar para linha. E esse sim eu vou salvar. Salvar no arquivo. É mais um shapefile. Então, esses são os talvegs da bacia do Aracuiaba. Aracuiaba. Ele vai salvar lá na minha pastazinha. Vou executar. Pronto. Ele gerou, ó. Agora ele representa como uma linha. Vou até tirar esse daqui, né? E aí esse aqui eu vou clicar com o botão direito. Vou vir em propriedades. Uma linha simples, né? Eu vou mudar somente aqui a cor. A uma cor uma azul aqui. Deixar esse azul. Pronto. Dá até uma engrossadinha também. Para ficar destacado. Pronto, agora eu tenho a minha rede de drenagem como um vetor. Eu vou até aproveitar e tirar esses dois elementos porque eu não preciso mais deles, os arquivos temporários. Então, estou agora com minha rede de drenagem totalmente completa como um vetor dentro da minha bacia. E o que eu quero nesse momento é definir o rio principal. Então, qual desses é o rio principal? A gente sabe que o rio principal normalmente ele é definido pelo que possui o caminho mais longo.
ou pelo que possui a maior diferença, né, o maior desnível entre os pontos altos e baixos. Nesse momento eu ainda não sei quem são os pontos mais altos e mais baixos da minha bacia, né? Se o mais alto tá para cá, tá para cá. Eu sei que o ponto mais baixo com certeza é esse, né, que é o meu resultório. Mas eu não sei exatamente qual é o ponto mais alto dela. Apesar de eu suspeitar que ele esteja pro lado de cá. Até pela minha cadeia de montanhas que passava aqui, né? Então, antes de fazer esse procedimento, eu vou tentar gerar um arquivo, né, isométrico dela. Que é bem simples de eu fazer. Simplesmente o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu MDE que eu já tinha, passar até ele aqui para cima do Google. Eu vou pegar esse MDE e eu também vou cortar ele de acordo com a minha bacia do Aracoiá. Então eu vou pegar, extrair, cortar rastro pela camada de máscara. É o meu MDE que vai ser cortado pela bacia. Não mexo também ali nas opções, né, de sistema de coordenadas. E aí vou salvar como mais um shapefile. Na verdade, nem é como shapefile. Esse aqui eu vou precisar salvar como um raster. Eu vim aqui para raster, né? E esse aqui vai ser o MDE do Aracoiaba, porque eu vou cortar o meu MDE geral que eu tinha só dentro da bacia do Aracoiaba. E aí eu vou executar. Eu posso até desligar essa, eu nem vou mexer mais nessa. E aí ele gerou aqui só quem está dentro do Aracoiaba. Ele ficou com esse contorno preto, né? Porque ele não identificou exatamente nenhuma área aqui, né? Ele cortou com um retângulo. Mas eu vou vir bem aqui nas opções de transparência. E aí eu vou pedir para ele adicionar uma transparência. Pedir para ele adicionar uma aqui no zero. De zero para zero eu quero transparência de 100%. Dei um enter, né? Eu fiz até um pouco rápido, mas eu botei de zero para zero, transparência 100%. Aí aplica, dá ok. Aí ele tira aquele contorno, né, que a gente não estava achando interessante de aparecer. E o que é que eu vou fazer? Eu vou vir mais uma vez no meu MDE, e aí eu vou aqui em simbologia, em vez de banda simples. Eu mais uma vez aqui na falsa cor, e aí eu vou escolher um que é red to green, né, que é vermelho para verde, pronto. Que esse é o usual. Normalmente os pontos altos são os vermelhos, os pontos baixos são os verdes. Então eu vou pedir só para ele inverter o meu gradiente de cores e aplicar. Então vocês estão vendo? Agora sim a gente consegue visualizar os pontos mais altos. Eu tenho pontos mais altos nessa região, ó, que é onde o vermelho está mais forte. E eu tenho um ponto alto bem aqui. Então, o meu rio provavelmente, né? Ou ele vai estar vindo dessa região, o rio principal, e descendo até lá o Aracoiaba, o açude de Aracoiaba, ou ele está vindo dessa região aqui, fazendo todo esse caminho, indo até o Aracoiaba. Possivelmente é o que vem indicar, que é o que tem o caminho mais longo. Normalmente, né, a gente consegue observar os rios pelo próprio Google Terreno. Vou botar ele até aqui para cima, né? Vou tirar o MDE do Aracoiaba. Vou tirar também os meus talvez. Muitas vezes, o próprio Google ele mostra quem são os rios principais. Pelo menos os rios, por exemplo, aqui, ó, o Gameleira. O Gameleira é um rio já que tem um maior destaque, porque ele aparece no Google, ele é um rio maior. Normalmente, o rio principal, ele é um rio de destaque dentro da minha bacia hidrográfica. Então, a gente vai ter que encontrar ele aqui. A gente também pode, né, fazer essa identificação do rio principal pelo próprio site da COGER, que eu ainda não tinha mostrado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu até abrir aqui a, o nosso Google Sala de Aula, na disciplina de hidrologia. Vou vir aqui no mural. E eu tenho alguns arquivos, ó, que dão o link, nem arquivo, né? São links que mostram a ficha técnica dos açudes. Então, cliquei lá na ficha técnica e aí eu vou procurar exatamente aqui o Aracoiaba. O Aracoiaba. Então, ele vai me mostrar quem é o rio principal dela, que é o rio que eu estou procurando. No caso, eu estou fazendo a delimitação de uma área conhecida, eu tenho informações dos órgãos do governo que podem me ajudar. Se, obviamente, eu estiver numa área que não tem um rio de destaque, estou fazendo uma nova ponte, um projeto de uma ponte, né, que em hidrologia eu quero saber, né, a vazão que vai passar por ela. E às vezes eu não tenho exatamente qual é a vazão, qual é o rio que está passando ali, eu não sei qual é a bacia, é uma bacia totalmente aleatória, digamos assim. Aí eu realmente vou ter que procurar quem é o rio que tem um comprimento maior. Daqui não, eu posso simplesmente pesquisar pelo Aracoiaba. Eu posso até vir aqui no Google, né? E aí procurar, né? Rio Aracoiaba. E tentar ver exatamente, né? Às vezes o Google mostra aqui para mim por onde esse rio passa. Ele está até mostrando aqui uma passagem do rio. O rio nessa região. Nem sempre é tão fácil assim de visualizar. Posso botar até nessa outra camada.
Então ele vai mostrando mais ou menos aqui, né? Que é o próprio açude, né? Então eu tenho que visualizar antes dele, né? Aqui não tá tão fácil, né, de visualizar, ó. Você vê que o próprio Google não está me ajudando. Então alguns aparecem, outros não, né? A gente já tinha visto gameleira por aqui. Então, usei o site do Google, não consegui identificar, não está fácil de identificar. Então, vamos voltar lá e procurar um outro link que talvez pode ser útil para a gente também na identificação dos nossos rios, que é exatamente esse link aqui do site da COGÉ com o mapa da infraestrutura hídrica do Ceará. Vou clicar nele agora. E aí eu vou procurar minha bacia. Aqui são as bacias do estado do Ceará. E aí vocês podem ver, né, que aqui eu tenho mostrando, né, os principais açudes que tem dentro de cada uma. As bacias metropolitanas, o litoral, Puru, Acaraú, né? Então, claro, eu tenho que saber, obviamente, né, onde é que está inicialmente a minha bacia. Ela sempre mostra aqui mais ou menos onde eu estou, né, no Ceará. Ó. Aqui o Alto Jaguaribe, no meio Banabuiú, do lado de Salgado, médio, né? Enfim, o Paracoiaba eu sei que ele está aqui na Metropolitanas. Ele está aparecendo até aqui. Vou pedir até para ele abrir a imagem na nova guia e vou dar um zoom. E aí vocês vão ver que aqui no nosso de Aracoiaba, estou dando um zoom aqui, o rio principal, né, o rio que tem o maior comprimento é o que está chegando nessa pernazinha bem aqui, né, ó. E é exatamente esse que está vindo, né, ó, nessa região, ó, fazendo esse traçado, caminhando por aqui, ó. Tá vindo, na verdade ele vem por aqui, né, ó. E aí ele está começando exatamente desse ponto, ó, vindo dessa porção aqui mais baixa. Então esse é a nascente aqui do Aracoiaba, é exatamente o que nós vamos utilizar como nosso rio principal. O rio principal, ele sempre vai ser utilizado nos cálculos do tempo de concentração. Então, para a gente é muito importante a gente pegar exatamente esse ponto mais distante, porque normalmente o tempo de uma chuva crítica, a gente vai falar sobre precipitações mais na frente, normalmente é o tempo de concentração, que é o tempo que leva para que toda a bacia está contribuindo. Então, imaginando uma chuva uniforme ocorrendo nessa bacia, a partir do momento em que a água cai aqui, ela chega rapidamente aqui, e aí já está contribuindo para as vazões que vão chegar no Aracoiaba. Mais água que caiu nesse ponto vai levar um caminho muito maior para chegar lá. Então, só a partir do momento em que essa água chegou lá, claro, todas as outras já chegaram, porque elas estão mais perto, eu posso dizer que de fato toda a minha área está contribuindo para que tenha, né, a vazão aqui no nosso exutório, no caso. Né? No caso aqui, o nosso exutório é um reservatório. Beleza? Então, eu já vi aqui na minha hidrografia que eu realmente tenho como rio principal, né, esse rio que vem passando exatamente aqui, né, nessa região e chega lá no Aracoiaba. Então, voltando lá para o meu QGIS, eu vou vir para ele aqui, abrir de novo aqui o meu Stavex. Então, ele é exatamente esse, né, que vem nessa região bem aqui, né, ó. Começando mais ou menos nessa região, e aí ele vem, faz todo esse caminho, né, ó. Vai passando por essa região, enfim. Ele não está aparecendo, ele não ficou destacado aqui, mas às vezes dá até para a gente ver ele no Google Satélite. Nessa região, ó, a gente vai vendo ele passando, vai passando por aqui, que a gente já começa a ver um pouquinho mais ele, né? Ele tá sempre aqui, ó, onde tá passando essa. Normalmente o rio tem exatamente essa região de árvores em volta dele, então aqui a gente já consegue visualizar um pouco mais dele fazendo a volta. Então, já estou conseguindo identificar bem aqui o meu rio principal, certo? Então, já tenho meus rios principais, e aí eu quero saber exatamente ele chegando aqui no açude de Aracoiaba. Nesse caso em específico, que é um açude, eu vou fazer a perfil do rio principal, que é o que eu quero, a delimitação desse rio principal, somente até entrar no meu reservatório. Claro, se eu estivesse fazendo um estudo que não fosse um reservatório, eu ia fazer o perfil até chegar na parede, né, no exutório, na verdade. Como aqui essa região é toda inundada, é para ficar toda banhada pela bacia hidráulica do reservatório, né, para ficar toda cheia d'água, eu não vou fazer a declividade dentro do meu reservatório. Então, para eu ter exatamente a delimitação dele, existe um shapefile, né, que a própria COGÉ muitas vezes disponibiliza para a gente, que tem exatamente essas informações, né, dos açudes que ela monitora. Eu vou, obviamente, né, disponibilizar para vocês, né, tá lá, eu botei aqui já dentro da minha parte, né, shapefile, e aí eu vou pegar exatamente esses açudes aqui monitorados, e aí eu vou colocar lá dentro do meu QGIS. Tá aqui ele, ó. E aí ele mostra exatamente aqui o Aracoiaba. Ele vai mostrar todos, né? Deixa eu até tirar o zoom. Todos que são monitorados. Eu estou interessado exatamente aqui no Aracoiaba. Nesse momento eu posso até fazer o seguinte, né? Deixa eu só até destacar ele, né? Para não ficar mostrando todos.
Eu vou vir aqui em alternar edição, vou tentar selecionar, né, as minhas feições aqui dele. Ó, até selecionei. E aí eu vim bem aqui, ó, clicar com o botão direito, exportar, guardar somente os elementos selecionados, eu só selecionei ele, né? Vai abrir essa pasta aqui. Eu vou deixar no formato shapefile, se não tiver, que é um shapefile esse arquivo. E eu vou salvar aqui dentro de shapefile. Eu vou criar um shapefile aqui que ele é chamado de AC, não vou botar com acento, certo? Então açude, Araqueaba. É o próprio açude, que não é a bacia, certo? E ele vai perguntar até qual é o SRC, né? O padrão do projeto, 31984. E aí eu vou dar um OK. Ele vai gerar lá. Eu posso até tirar esse. Agora eu não tenho mais todos. É até interessante, né? Se tivesse mais de um na minha bacia, era até interessante eu deixar eles aparecendo. Como não é o caso desse aqui, os outros dentro da bacia, obviamente, né? Não são todos os outros. Então vou tirar simplesmente os outros e vou deixar só ele, que eu já separei. Então eu vou traçar o meu rio principal somente até a perninha, essa perninhazinha aqui dele, né? Ó, onde o rio principal vai entrar. Porque essa aqui é a bacia hidráulica. Então não vou pegar exatamente o perfil dentro do meu reservatório. Somente fora. Somente até ele chegar aqui. Aqui ele já entrou no meu reservatório. Certo? Então, vou vir mais uma vez aqui nos meus talvegs. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou deixar ele selecionado bem aqui. Vou ligar o módulo de alternar edição. Vou vir mais uma vez aqui onde eu seleciono as minhas feições. E eu vou tirar o meu satélite. E vou deixar somente o meu rio principal. E vai ser exatamente esse que vai começar nesse ponto aqui mais distante. Vou começar por ele. Basicamente eu tenho dois pedaços dele aqui, né, que basicamente tem aqui o mesmo comprimento. Eu vou começar por esse que aqui é onde eu tenho pontos mais altos. Um ponto aqui é mais alto do que esse. Então, no caso, eu vou começar aqui e vou começando a selecionar. E é importante que eu selecione tudo. Eu não esqueça nenhum pedaço do meu rio. Eu vou selecionando sempre os pedaços, mantendo sempre o Ctrl pressionado. Ctrl não, perdão, Shift pressionado. Para ele selecionar todo mundo. Se eu, por exemplo, selecionar sem querer um pedaço que eu não deveria, como foi esse aqui, aí sim eu pressiono Ctrl e seleciono e retiro aquela seleção. Essa é uma parte que até demora e que a gente precisa de um pouco de concentração para eu não esquecer todas as partes do meu rio. Senão vai dar errado na hora de gerar o perfil. Então, eu vou vir aqui, ó, vou selecionando sempre com Shift pressionado. Então, talvez eu dê uma acelerada nessa parte do vídeo, para não ficar tão demorado, vocês vendo, né, eu selecionar tudo. Então, vou acelerar e aí vocês veem quando eu já tiver selecionado. Lembrando, mais uma vez, nunca esqueçam de dar um zoom para verificar se não esqueceu nada. Beleza? É importante até isso, ó. Fazer com um pouco de calma, porque eu fui clicar rápido no botão, ó, perdi toda a minha seleção. Então, ou então não solto o shift de jeito nenhum. Foi o que aconteceu comigo. Eu soltei o shift e perdi toda a minha seleção. Ó, pronto. Eu entrei só um pouquinho nele aqui, né? Então aqui ele já vai entrar dentro da bacia hidráulica do Araqueaba. Mas eu tenho exatamente aqui, né, o meu rio principal. O que é que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou exportar exatamente esses elementos que eu selecionei. Ó, estão todos selecionados aqui. Então, eu venho aqui em guardar elementos selecionados como. E aí eu vou salvar esse meu rio principal. Só que ele é um shapefile, certo? Eu estou criando. Só que ele é um rio prévio. Eu posso até deletar isso aqui depois. Por isso que eu estou salvando como rio prévio. Então, eu ainda tenho mais um processo para fazer. Então, vou exportar. E se eu exportar, vocês vão vendo que vai aparecendo só ele. Só que vocês estão vendo que o rio ainda não está unido. Ó, ele tem vários pedaços. Eu preciso unir todos esses pedaços. Então, nós vamos vir bem aqui, né? Com ele selecionado. Nós vamos vir aqui em vetor. Nós vamos vir em geoprocessamento. E nós vamos dissolver. Se eu dissolver, ela vai pegar todos esses pedaços, né, que estão separados
e vai transformar como se fosse um caminho só, comparando com o Civil 3D, com o AutoCAD, né? Como se fosse uma polyline, transformar a linha numa polyline. Então é isso que eu vou fazer aqui. E esse sim, vou salvar, né? Não é em raster, vai ser aqui em shapefile. É o meu rio principal. Rio underline principal. Ele estava na versão prévia, eu posso até ir lá depois e deletar. E é que eu executo. E finalmente eu vou ter o meu rio principal. Quando eu seleciono ele todo. Eu posso vir até colocar ele em azul, até no azul mais escuro assim que eu tiver. Eu vou tentar deixar aqui no azul bem mais escuro, até para ele ficar bem mais forte que os outros. Que está aí selecionado. Ou então deixo uma linha mais grossa, né, para destacá-lo. Ele estava aparecendo na amarelo porque ele estava selecionado. Mas está aqui, ó, o rio principal é esse. Bem forte, bem destacado. Mas lembrando que o meu objetivo da aula não era só definir. Estou definindo, ele já está aqui aparecendo. Só até ligar os outros, né? Os outros vão aparecer. Eu tenho que vir até bem aqui e tirar essa seleção, né? Para eles ficarem azul mais claro. E eu tenho que gerar o meu perfil. Como é que eu vou gerar o meu perfil? Eu só quero gerar o meu perfil hoje, né, aqui no meu QGIS. A gente vai utilizar um módulo, né, dentro de complementos que é o Profile Tool. Provavelmente, né, se vocês nunca instalaram, ele não vai estar aparecendo aí. Então vocês vão vir aqui em complementos, vão vir aqui em tudo e vão procurar um complemento chamado Profile Tool. E vocês vão instalar, tá aqui, instalar complemento. Vocês clicam, instalam, e aí sim, ele vai aparecer bem aqui, no Profile Tool. E aí vocês clicam nele. Vai estar aparecendo a bacia aqui. E ele é muito simples. Basicamente, o que, é que eu tenho que colocar? É o meu modelo digital de elevação. Nessa layer bem aqui. Então, eu vou clicar no MDE e vou adicionar a layer. Então, se eu fosse, por exemplo, eu tenho que ele está na opção, por exemplo, da minha seleção ser uma linha temporária, tá vendo? Uma polyline temporária. Se eu fosse exatamente, ó, clicando aqui, ó, ele já vai gerando, vocês estão vendo, um perfil. Tá vendo? Esse aqui, inclusive, é o perfil do meu rio. Obviamente, né, que se eu fosse traçando, eu não ia estar passando exatamente em cima de cada ponto. Até porque seria muito complicado, né? De eu vir clicando em cada um. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar exatamente o meu rio principal e vou colocar exatamente aqui, ó, na Selected Layer. Ele ficou ao contrário, obviamente, porque ele está indo de trás para frente aqui, mas na verdade para a gente não importa. O que importa é ele gerar esse perfil aqui contínuo. Ó. Se você for acompanhando o rio, ele está indo exatamente do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Até chegar lá no final, até onde ele entra dentro da bacia do Aracoiaba. Então, isso aqui é o perfil do meu rio. É claro que às vezes ele vai ter esse sobe e desce, é um erro até do próprio MDE que a gente está utilizando, né, normal. Mas se a gente vê exatamente de longe, né, a gente consegue tirar um perfil, né, dentro do próprio QGIS. A gente sabe exatamente, ó, que a cota mais alta está em torno aqui da 900, né, 881,46, e as cotas mais baixas vão estar aqui em torno, ó, da 93. Ele sai da 880 e vai até a 93. A gente já consegue tirar algumas informações daqui. Vou finalizar essa aula só com essa informação. A partir da próxima aula a gente vai tirar as informações do perfil que estão aqui, vamos levar para o Excel e vamos fazer, né, os cálculos de declividade média, por exemplo, declividade pelos outros métodos, né, para não fazer somente a média, pela compensação de áreas, né, lá no Excel, a partir exatamente desses dados que são gerados aqui no QGIS. Beleza? Então, até a próxima aula.